Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Ezequiel. No episódio de hoje, nós vamos ler Ezequiel 13, 14, 15 e 16. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel 13. A condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando conforme a sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não fecharam as brechas do muro a fim de repará-lo para o povo de Israel, de modo que ele pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. As suas adivinhações, mentira. Dizem, assim declara o Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, assim declara o Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês, declara o soberano Senhor. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros do povo de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Por que fazem o meu povo se desviar, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal? Diga àqueles que lhe passam cal que esse muro vai cair. Virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira, permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com um ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês cobriram de cal e o levarei ao chão, para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o cobriram de cal. Direi a vocês: o muro se foi, bem como aqueles que o cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizaram contra Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, declara o Senhor. Quanto a você, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam conforme a sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai das mulheres que costuram faixas de feitiço para usar nos seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso,
Assim diz o soberano Senhor: estou contra as suas faixas de feitiço, com as quais prendem o povo como se fossem passarinhos. Eu o arrancarei dos seus braços, porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês desencorajaram o justo com mentiras quando eu não o afligi, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para que vivessem. Por isso, vocês não voltarão a ter visões falsas e nunca mais praticarão adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou, em troca de seus ídolos. Por isso, a nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Julgamento inevitável. Esta palavra do Senhor vem a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas. Somente eles se livrariam.
Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça só poderiam livrar a si mesmo. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 15. Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para nelas pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, assim diz o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, declara o soberano Senhor. Ezequiel 16. A alegoria de Jerusalém infiel. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você e esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: Viva! E eu fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço.
Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você! Palavra do soberano, o Senhor. Somando-se a todas as suas outras maldades, em cada praça pública você construiu para si mesma altares e santuários elevados. No começo de cada rua você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiços, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venha de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou juntar todos os seus amantes,
com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com as suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhe infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Por você não se ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano, o Senhor. Acaso você não acrescentou lasciva a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você: tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita, e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de vocês com suas filhas, e sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também, em todos os seus caminhos, logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguenta a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas, elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo o que você fez, o que serviu de consolo para elas. E suas irmãs, Sodoma, com suas filhas, e Samaria com suas filhas, voltarão para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público. Mas agora, você é alvo de zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus,
de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano, o Senhor. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, com a última leitura super longa, minha gente, mas cheia de conteúdo, né? Nossa leitura de hoje, falando, detalhando um pouco mais sobre a verdadeira Jerusalém, né? A decepção e o que estava entristecendo em si o Senhor, né? Usando até palavras pesadas, parece assim, são palavras mais pesadas para nos trazer a realidade do que realmente estava acontecendo ali, né? Porque às vezes a gente enfeita um pouquinho com umas palavras mais bonitas, mais sofisticadas, mas a gente não tem a real noção do que realmente estava acontecendo, né? E quando ele coloca os termos que ela era prostituta, que ela se dava para os amantes, então você olha e fala assim, nossa, que pesado, né? E ali no capítulo 13, né, todo o capítulo 13, ele estava falando muito sobre profetização, né? O Senhor, ele abriu a profecia para várias pessoas, não só para homem, tá? Mulher também profetizava, tanto é que a gente já viu já que Miriam em Êxodo profetizava, Débora também profetizava, Hilda também profetizava. Então, era normal mulher profetizar. Porém, aqui nesse momento, o que estava acontecendo? Falsos profetas. E esses falsos profetas, eles profetizavam mentira, eles nem tinham visão e muito menos relacionamento com o Senhor, porém eles profetizavam algo bom. Então, para aumentar também a própria popularidade. Então, era para benefício próprio. E o que acontecia com isso? Como eles profetizavam a coisa boa e declarando que ia ter paz, onde não havia paz, dificultava ainda mais o trabalho de Ezequiel, que era o profeta do Senhor. Imagina, se sem falsos profetas já era difícil de trabalhar, imagina quando tem vamos dizer assim, eu estou profetizando o que o Senhor está mandando e era só coisa pesada. E o Jason vai lá e profetiza coisa mais amênua. Que não, fica tranquila, é só 2 anos. Não, tá vindo paz. Não, ó, esses muros aqui vai te proteger. Eu vou até passar cal aqui para proteger. E aí, com quem que as pessoas iriam ouvir? Todo mundo queria ouvir o falso profeta, porque era melhor, né? Ninguém vai querer, não. Eu prefiro ouvir aqui a Sayuri que tá falando profecia mais pesada, é mais pentecostalzão o negócio. Não é. Então, isso estava dificultando muito o trabalho de Ezequiel, que era um servo enviado diretamente pelo Senhor, né? Então, o Senhor ali estava irando e iria destruir ali, né, aqueles falsos profetas e mostrar também que aquele muro que eles estavam construindo, mostrando proteção, que não valia de nada, né? E aí esses falsos profetas, né, ele pegava e passava cal, né, uma tinta ali naquele muro para, vamos dizer assim, restaurar o muro, para dar aquela impressão de algo novo, de algo que está protegendo e que não ia adiantar nada, né? Que era através do muro, porque lembrando, né, sobre Jerusalém, e Jerusalém tinha esse muro que protegia ela, era através daquele muro que ia vir a destruição. Então, de nada iria adiantar, né? E uma coisa que é complicado para nós é que até hoje existem, né, falsas profecias e é muito difícil nós identificarmos, né,
nós, uma pessoa que escuta, né, até aqui mesmo, um falso profeta, não tem como muitas vezes ele identificar se aquilo é uma falsa profecia ou não, igual a Sarah falou, principalmente porque as falsas profecias elas são agradáveis ao ouvido, né? Mas uma coisa assim que me chama a atenção dessa leitura é que ele fala, né, que aqueles que derem ouvidos a falsas profecias irão morrer, porque eles não serão, tipo assim, não serão salvos pela verdadeira profecia. Então, é tipo assim, confiando e tendo a esperança de que o que eles estavam fazendo era certo, eles iam continuar no caminho deles, entendeu? Não é que eles iriam morrer, tipo, ele ouviu a profecia e pronto, morreu. Mas ele não haveria, não iria O existir o arrependimento, né? arrependimento, o quebrantamento do coração E por uma uma correção e de uma via, vamos dizer assim. correção. Então, esse é um grande problema, né? Porque o profeta ali, o falso profeta, beleza, já teria condenação para ele, né? O título do 13 é A Condenação dos Falsos Profetas. Mas o problema era com as pessoas também que ouviam aquela palavra. Porque muitas vezes ele falava, beleza, nós estamos aqui certinho, então, daqui 2 anos a gente volta lá para Jerusalém ou para Israel e tá tudo bacana, né? E a intenção que o Senhor tinha era que sim eles se arrependessem, era que sim eles vissem o que eles estavam fazendo de errado, né? Tomasse essa consciência do erro que eles estavam cometendo. E com esses falsos profetas, eles não agiam desse jeito, igual o Jesus falou. Continuava levando a vida como estava porque achava que estava tudo certo. E ele até coloca ali, né? Pessoas inocentes morreram por conta dessa falsa profecia, por conta disso, que acreditavam e com isso, né, não se arrependiam e por não se arrepender, sofriam a condenação juntos, sendo que se não houvesse o falso profeta, essa pessoa que estava fazendo coisa errada poderia mudar a atitude, né, e ser salva. Então, por não ter essa mudança, não havia o salvamento, né? Salvamento, acho que pode falar. Sim, sim. E quando vamos ali para o capítulo 14, ele vai agora na parte de condenação dos idólatras. Então é legal da gente entender que tinha, né, no 13, aqueles que faziam profecias em nome do Senhor, né, que teve a condenação, e agora a condenação para aqueles que eram idólatras, né? E aqui ele até começa falando assim que autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de Ezequiel, querendo consultar o Senhor. Então a gente vê até ali nesse versículo 2 e o 3 ali, e daí o Senhor responde a Ezequiel: Ezequiel, não vou falar nada para eles através de você, não vou mandar nenhuma mensagem, porque até ele coloca: estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem, né? E ali ele começa a falar sobre esses homens que são israelitas, né? E que eles erguem esses ídolos no seu coração, né? E o Senhor ainda fala mais, né? Esses homens, né? Eu farei eles objeto de zombaria. Até no versículo 8 ele coloca ali: voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então a resposta do Senhor é: além de eu não falar nada, de não dar nenhum conselho, de não passar nenhuma mensagem que eles querem, né? Eu ainda vou fazer deles um objeto de zombaria. Porque era assim, gente, um dia eles vinham, sentavam, né? Não é que legal da gente entender, não é que, nossa, Deus e Ezequiel cruzaram os braços e agora estão emburrados. Não é isso. É que os homens iam até Ezequiel, ouviam a palavra de Deus e depois viravam as costas e iam lá e adorava os ídolos deles, né? Então, tipo assim, era aquele que de dia fazia uma coisa, de noite fazia outra. E aqui Deus está falando, olha, tipo, basta, tipo, chega, eu não vou mais falar nada. Esses caras estão com o coração tudo idólatra e eu não vou mais, tipo, ficar tentando, né, ajudar. Na verdade, eu vou fazer eles um objeto de zombaria. E quando vamos ali, né, para o versículo 12 até o final ali, que termina o capítulo 14, né, até o versículo 23, ele vem falando sobre esse julgamento inevitável. E é uma parte muito pesada, né, que aqui ele está colocando: olha, filho do homem, uma nação que pecar contra mim por infidelidade,
Eu estenderei o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome para ele e exterminar seus homens e seus animais. E aqui ele faz uma citação, né, bem bacana da gente analisar, que ele fala, mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo, né? Então aqui ele faz essa referência, né, desses homens. Noé, que a gente sabe que foi o único ali que a família foi salva, né? Então nós podemos entender o quê? Que Noé foi salvo e a família foi salva junto. Então os filhos, a esposa, né, tudo foi salvo junto. Jó, também a gente teve essa história aí de que Jó, né, passou ali por um sofrimento e tal, mas que depois ele foi salvo, a esposa foi salva e ele ainda depois reconstituiu tudo que ele tinha, inclusive a família. E aqui ele faz também uma citação a Daniel. Pode ser o Daniel que a gente ainda não leu o livro de Daniel, né? Mas que a gente vai ver aí que foi um grande homem usado por Deus. Ou também alguns teólogos entendem que seria até um outro homem, que a escrita real seria Daniel, que é um outro homem aí usado por Deus, mas que nós não temos mais relatos. Então, até aqui tá Daniel, porque muitos acreditam que é Daniel que a gente vai ler Da Cova do Leão. da Cova do Leão. E é legal da gente entender que Daniel, né? O que acontece? Quando ele entra na fornalha, a gente vê muito falando sobre Daniel, mas vê que ele é salvo junto com os amigos. Então, o que aqui Deus está falando sobre esse julgamento inevitável? Enfim, esses homens conseguiram salvar seus amigos, salvaram sua família, né? Por causa da fé e do movimento que eles tinham. E aqui Deus está falando: olha, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, mesmo que essas pessoas estivessem dentro dessa cidade, eles seriam capazes de salvar só a vida deles mesmos. Eles não seriam, né? Aqui depois a gente vai continuando, né? Sobre, ele falou assim, não seria capaz de livrar os seus próprios filhos ou filhas. Então, assim, aqui é para a gente entender que o julgamento de Deus realmente é tipo assim, ele falou assim, eu vou julgar, eu estou indo para julgar, eu já declarei esse julgamento por causa da infidelidade do meu povo e esse julgamento realmente será capaz de salvar só tipo, a pessoa em específico que continuou caminhando comigo. Não será capaz, né? Mesmo que a fé da pessoa ali seja grande, que o mover dela seja grande, ela não será capaz nem de salvar a sua própria família. E essa análise, né, é um tanto complicada também, porque é como se fosse um pai, né? Um pai, quando tem a fé dele, ele ora também para salvar os seus, né? O seu filho, a sua esposa, a sua casa, né? E nesse momento, o que o Senhor estava querendo deixar também muito claro é que não ia adiantar. É cada um, aqui sim seria aquele cada um por si, e Deus tem que ser por todos ali, julgar todos, né? Então a gente estava vendo uma impiedade gigantesca dentro ali de Jerusalém que estava acontecendo, né? E depois, quando a gente vai para o capítulo 15, ele começa a fazer as alegorias, né? Serão três alegorias e aqui é a primeira. Essa alegoria é uma comparação da cidade com alguma coisa, para deixar a gente um pouco mais entendível sobre o que realmente vai acontecer, né? Não só a gente, mas o povo ali que estava exilado na Babilônia, para ter essa noção do julgamento, para meio que quebrar também os falsos profetas. Olha, Ezequiel, mostra aí para o povo da Babilônia que está exilado com você o que eu estou fazendo com Jerusalém, né? E aqui nesse momento ele compara Jerusalém com uma madeira da videira. E essa madeira da videira seria assim, após a colheita dos troncos ali, vamos dizer, né? Sobra essa madeira da videira. Então é uma sobra e essa sobra geralmente é inútil, né? Então ali ele estava comparando Jerusalém com essa madeira, que ela é o restolho e não serve para fazer nada, né? Tanto é que ele coloca ali no versículo 3. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo inútil? A madeira dessa videira, que é restolho, faz algo útil? Alguém faz suporte com ela para nelas pendurar coisas? Seria que assim, aqueles quequereco, né? Nem para isso
esse tipo de madeira serve. Então, seria o quê? Depois de lançada no fogo como combustível e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Então, ele estava mostrando ali, né, com essa alegoria, mostrando realmente qual é a utilidade de Jerusalém. Jerusalém já não serve mais nem para utilizar para alguma coisinha. E quando pegar fogo, então, quando ela for realmente destruída, aí sim que ela não vai servir mais para nada, né? Então, essa foi a primeira alegoria que o Senhor fez ali com essa Jerusalém. E no capítulo 16 a gente vai para a segunda alegoria, né? Que daí ele faz essa assemelha, né, de forma ilustrativa aí, Jerusalém como uma mulher, né? Então, primeiro a gente vê todo ali um passo a passo, mas vamos resumir como assim, sendo uma mulher. E são três alegorias, né? Então a gente viu esse que a série falando do 15, tem o 16 e no episódio, né, no próximo episódio vai ser o 17, que vai ser a terceira alegoria. De todos eles, o 16 é É o o mais mais pesado. pesado, é o mais doloroso aí, difícil de ler, né? Ele é o mais longo também. E assim, pra gente já foi lido, né? Então a gente já tem essa noção, mas pra gente resumir aí, o que que nós podemos colocar aqui? Jerusalém aqui no começo, então ele coloca que era como uma criança que nasceu. Então aqui, gente, legal da gente entender a cidade de Jerusalém, tá? Então ele coloca o tempo inteiro vinculado com Jerusalém. E aqui ele coloca, quando Jerusalém nasceu, o seu pai era um amorreu e sua mãe era uma hitita. Isso daí a gente vai ter que ir lá em Gênesis para poder entender, tá? Que os primeiros povos, né, a ocupar a terra de Canaã, antes mesmo dos israelitas, tal, antes mesmo até ali De ser chamado, né, de de israelita. Israel, antes mesmo de Jacó, eram ali amorreu, hititas, tal, então tinha os outros povos ali, que são os descendentes lá de Cã, dos filhos lá de Noé, de Cã, É, Sem e Jafé. Então, esses, né, são os descendentes. E foi os povos que ocuparam primeiro Canaã. Assim, tem que ir lá atrás, que faz bastante tempo já, né, que a gente leu, no início no de Gênesis, início, né? porque a descendência de Abraão, os hebreus, eles vieram, né, lá de Arã, vieram mais do norte. Não é que eles nasceram ali ou ocuparam já de cara Canaã. Mas enfim, aqui está falando do nascimento de Jerusalém, que foi, né, gerado, né, a cidade ela nasceu através ali dos amorreus e dos hititas. E daqui ainda Deus fala assim: e você foi deixada, você foi jogada, não foi nem limpa. Ou seja, a cidade nasceu e foi abandonada pelo povo ali que estava, né? E ele fala: e eu passei e vi você. E esse fato de abandonar, gente, era uma coisa até muito comum, até que a explicação coloca que era um costume comum do povo pagão, principalmente quando eles viam assim que às vezes a criança nascia fraca, que nascia com alguma debilitação, deixavam para que ela morresse mesmo, sabe? E aqui, então, Deus fala assim, e eu passei e te vi. E isso, então, tipo assim, Deus está falando, eu já tô olhando você, Jerusalém, há muito tempo, não é de agora, né? E daí eu vim, eu cuidei de você e eu disse, viva, né? Isso eu acho que é ali até no versículo 6 ele coloca, né? Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva. E dali ele vem falando, e eu cuidei de você, e fui te tratando bem, né? E isso daqui quer dizer que, tipo assim, desse tempo que nasceu até ir crescendo, muita coisa foi acontecendo realmente durante essa leitura aqui da Bíblia, né? E ele fala, até que eu vim em um momento estabeleci você como uma mulher, né? Você se tornou uma mulher que tinha idade para poder amar. Então aqui eu entendo que se refere mais ou menos no período ali que Salomão realmente constrói o templo e, tipo assim, Jerusalém se torna ali a cidade que tem o templo que é a casa do Senhor, né? E tem esse relacionamento bem forte de Deus com a terra de Jerusalém, que até hoje, né, temos essa visão, né, sobre a terra de Jerusalém.
E aqui Deus falou, né, que você tinha idade para amar e eu te chamei para ser minha mulher, né? Eu te pedi em casamento e você era linda, você era formosa. Eu coloquei ouro em você, deixei você, né, a coisa mais linda que podia se ter. E de fato Jerusalém era assim. Naquela época, Tinha né, muita riqueza, né? tinha muita riqueza, tinha fartura, e essa época que a gente está lendo aqui, antes desse exílio, na verdade, né, era essa visão. Os povos ao redor tinham até, tipo, inveja de Jerusalém, como era, tipo, uma cidade avançada, uma cidade bonita. Tanto é que vinha, né, veio até uma rainha de um outro lugar para entender como Salomão fez toda aquela riqueza, né? E a cidade era muito rica, né? E a cidade tinha muita coisa, era uma cidade linda, né? E principalmente é nesse contexto aqui que a gente vê ali de Salomão, né? Quando Salomão constrói o templo e fala que tudo é banhado a ouro. Então ele se torna essa cidade aí significativa, né? É um exemplo, né? E só que no período mesmo, né? Durante o governo de Salomão, né? Durante o reinado, né? De Salomão, a gente já vê no final da vida de Salomão, Salomão se perdendo, né? E Salomão construindo templos para outros deuses. Principalmente ele começa construindo um templo de adoração para o deus da esposa dele, que era lá Uma egípcia, né? a egípcia, né? Que era do Egito ali. E daí, no final da vida dele, ele se perde. Então, vamos dizer assim, é que no final da vida de Salomão que começa já esse declínio de adultério, né, e de idolatria. Aqui, adultério, vamos dizer assim, adultério com o templo do Senhor, adultério com Jerusalém, né, adultério com os planos que Deus tinha para Jerusalém, mas a idolatria com outros deuses, né? É você se afastar, né? O adultério espiritual nada mais é do que você se afastar do Senhor e negar a sua fé, né? Você se adulterar. Você caminha com o Senhor, mas hoje você já nem reconhece Ele e também para outra pessoa, quando pergunta, você fala, ah, nem sei quem é, não, eu tô hoje para fulano. Então, isso é o tal do adultério espiritual, né? É uma apostasia que eles chamam também. Exatamente. E aqui ele vai detalhando, né, sobre esse declínio, do versículo 15 ali até o 35, mais ou menos, ele vai detalhando mais sobre essa queda, né, que você foi se prostituindo, você se foi se perdendo, que você era pior do que uma prostituta, porque você buscava os homens e ainda não recebia nada, Ainda porque fazia pagamento, né? ou seja, o que que isso significa, gente? O povo de Jerusalém, eles procuravam os outros deuses, né? E eles ainda, tipo assim, não recebiam, porque os outros deuses não existiam, né? Eles não ganhavam nada com aquilo. Então é isso que Deus está falando. Tipo, você não recebia nada de estar se prostituindo lá para os outros deuses, né? E o pior, você pagava. Ou seja, eles pegavam, né, o ouro do bracelete, o ouro do pescoço, derretia para fazer os ídolos. Então, assim, é nisso que Deus está falando, assim, explicando aqui de uma forma, né, que é uma alegoria, né, sobre esse comportamento do povo de Jerusalém. É isso, né, que quando ele coloca ali, você foi se vendendo, você foi se prostituindo cada vez mais era com outros deuses, foi com os deuses dos egípcios, depois com os filisteus, depois com os assírios. Tipo assim, cada vez você procurava um outro deus ali para tentar, né, suprir a sua necessidade. Com a própria farinha, azeite, o mel que eu te dei, você começou a usar isso para adorar os outros deuses. Então, tipo assim, realmente é legal aqui da gente entender, tipo assim, imagina você sendo traída, né? Agora, tipo assim, se colocando aqui, Deus usa realmente para isso entrar na nossa cabeça. De, pô, você é casado, daí você vai lá, trabalha, você tipo dá uma casa, né? Tem o seu lar. Dentro do seu lar, a sua esposa tipo trai na mesma casa, na mesma cama, né, com outro homem. E tipo assim, não é nem que o outro homem procurou ela, porque ela era muito linda, ela mesma procura o outro homem. Então, tipo assim, é pra gente entender quanto isso é dolorido para Deus, que é dentro da sua casa, da sua cama, com o seu sustento que você traz, tipo, e ela se perde. Então, tipo assim, é pra gente realmente, tipo assim, se colocar no lugar aqui, né? Tipo, Deus usa essa linguagem para tipo, a gente entender e falar assim, poxa vida, realmente tinha muito motivo pelo qual Deus estaria, tipo, extremamente irado, né, com o povo de Jerusalém. E só contextualizando o que, que é o legal dessa alegoria aqui, né? Porque o povo que estava ali na Babilônia, eles estavam, né, recapitulando, estavam dando ouvido para esses falsos profetas
estavam acreditando que aquilo ali ia passar rápido e, quiçá, estava acreditando até que aquilo ali era uma irazinha do Senhor e que não tinha tanto sentido. Então parece que aqui o Senhor chegou no ápice e falou assim: meu Deus, será que eles não estão entendendo realmente por que eles estão nesse exílio? Será que eles estão achando que isso aqui é brincadeira? Eu preciso trazer, né? Igual o Jesus falou assim, trazer de uma linguagem para eles se colocarem no lugar como se fosse um homem e uma mulher e qual é o sentimento que se tem, né? Então aqui nessa alegoria, né? Igual o Jesus também comentou, foi a maior e mais detalhada para meio que falar assim, meus queridos, vê se vocês se colocam no meu lugar e entenda qual é a real situação do que vocês, porque quem estava ali ouvindo na Babilônia era já um pouco dos exilados de Israel, né? Ali ele estava se referindo a Jerusalém, mas no início lá atrás, Israel era tudo, Israel era Jerusalém, era o povo de Judá, eles eram essas 12 tribos, né? Aqui ele coloca muito Jerusalém porque era onde estava o templo do Senhor, né? Onde tinha toda essa riqueza, onde estava ali o escolhido do Senhor, né? Onde só teria os reinados ali da família de Davi, né? Então é mesmo para a gente abrir os olhos e se colocar no lugar de uma mulher e de um homem casados, aonde deviam fidelidade, né? Porque é para prestar também atenção que eles não estavam pecando contra eles mesmos ou contra, vamos dizer, as riquezas que eles estavam adquirindo, mas sim que eles estavam pecando contra o marido, né? Contra Deus, eles eram os noivos, né? Que eles deviam ali seguir no caminho do Senhor. Eles eram um povo escolhido, né? Mas se prostituíram. E quando ele coloca nesse prostituíram, é de uma forma assim, de uma prostituta que realmente não valia nada, né? Era bonita, mas nem sabia o seu próprio valor. É daquela pessoa que, vamos dizer assim, tá na igreja, mas também nem sabe o nome que ela carrega, vamos dizer assim, de herdeiro do templo do Senhor, né? Não sabe o que é. Então tá perdida, literalmente perdida, né? E se entregando para qualquer um. Exato. E daí, por isso que a gente, ali no versículo 43, né, a gente leu, né? Por você não ter se lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do Senhor, né, o soberano. Palavra do soberano, o Senhor. Então, assim, ali deu pra gente entender, né, toda essa situação, né, que estava acontecendo ali, né, essa falta aí da fidelidade, né, igual, tudo aqui envolve fidelidade, né, a falta da fidelidade de Jerusalém com Deus. E ali do 44 em diante, ele ainda diz mais, né, que eu acho ainda, tipo assim, parece que enfiou o dedo na ferida, assim, ó, e rodou. Que ele coloca, né, Não você para, né? não é diferente, né? Olha, ele fala assim sobre um provérbio. Para aqueles que gostam de falar provérbios, vocês citarão esse provérbio: tal mãe, tal filha. E, tipo assim, no começo, quando você tá lendo, você quase nem entende o que tá falando, né? Ele fala assim: você não é nada diferente da sua família, porque a sua mãe era uma hitita e seu pai era um amorreu. Ou seja, esses dois povos eram lá dos descendentes de Cã, que eram pessoas que acabaram, né, não seguindo ali o caminho do Senhor, né? Depois que vai vir os hebreus, que é dos descendentes ali de Abraão, né? Mas ele fala, seu pai e sua mãe era tipo assim, povos idólatras. Sua irmã mais velha era Samaria, que daí já teve o julgamento de Samaria, que também foi, né, outra situação. E ele fala, sua outra irmã, né, a irmã mais nova é Sodoma. A gente também já leu, gente, lá para trás, né, lá em Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra, né? Então aqui ele tá falando assim, cara, você, né, tipo assim, é o marido falando para a mulher ali, né? Tipo, Deus falando para Jerusalém, você é igual a sua descendência. Tipo assim, eu tentei te transformar, eu tentei te mudar, eu tentei, tipo, te mostrar o amor, né, que eu tinha por você, né? Isso é o que a palavra de Deus faz com nós. Ele nos transforma, mas nós temos que ter essa consciência, nós temos que ser fiel com a palavra de Deus. E E aqui, está aberta a caminhar com ele, né? exatamente, e não ser ali uma infiel e que vai, tipo, domingo eu busco a palavra de Deus e de segunda a sábado, o que que você faz, né? Como que é seus comportamentos de segunda a sábado?
Porque só ir na igreja domingo, ir lá louvar a Deus e buscar a palavra dele, e o restante dos dias é um dia contra seis. E o que é legal da gente observar também nessa comparação, né, da gente sendo cristãos, é que aqui o Senhor continuava tentando caminhar com eles, o Senhor a todo momento tentava chamar a atenção deles, né? Então não é que o Senhor já tinha se afastado. Então, trazendo isso para a gente, né, não é que o Senhor está longe de você, mas você precisa ter esse aquebrantamento, você precisa reconhecer, igual a gente falou, o que você faz de segunda a sábado. Não é um dia só que vai te salvar. Eles sim faziam as ofertas deles para o Senhor, eles se voltavam para o Senhor quando o negócio apertava, mas não difere nada da gente, né, de cristãos de hoje em dia. Mas o que o Senhor estava querendo chamar a atenção deles? Era no dia a dia, na adoração, no coração deles, né? Nessa idolatria que eles tinham no coração de não adorar outras coisas durante todos os dias, né? De não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, isso que chama a atenção da gente. Em Israel, em Jerusalém, o Senhor estava. Tanto é que estava para alguns, não para todos, né? Porque alguns sim reconheciam ele e caminhavam no caminho, mas outros era só de vez em quando. Então, às vezes, dentro da igreja também, Deus pode estar para alguns e não para todos, porque alguns sim seguem o caminho dele, mesmo ninguém vendo, né? É isso que vale muito, né? Não é sobre o que os outros estão vendo, que daí sim você tem que caminhar certinho, nossa, você é o cristão para dar exemplo, não. É no seu oculto também. Como que você é, né? Se o Senhor soubesse do que você está fazendo, ele se alegraria ou te condenaria, né? Porque eu acho assim que quando a gente começa a ler e ter esses entendimentos e entender também sobre esses julgamentos que o Senhor fez com a nação dele, a nação escolhida dele, que ali ele cuidava e tentava a todo momento trazer para perto, é de você ver e falar assim, nossa, quando eu estiver pensando em fazer tal coisa, contra quem eu vou estar pecando? Não é contra fulano nem ciclano, seu marido, seu filho. Primeiro você vai pecar contra Deus, porque ele está com você a todo momento. Teu marido pode estar com você às vezes só 3 horas, só 6 horas, só 8 horas, e não vai estar vendo aquele que os olhos não vê, o coração não sente. Mas o Senhor sim está com você todo o tempo. Então, quando você pecar, é contra ele primeiro. E aí depois vem contra as outras pessoas, né? E ali aquele povo estava pecando a todo momento contra o Senhor, estava se prostituindo, se perdendo, né? E é legal, igual essa parte que a Sérgio falou, que ele escreve isso, né? Então, do versículo 53 ali, ele coloca, né? Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma, eu restaurarei a sorte de Samaria, né? E eu também restaurarei a sorte de Jerusalém, porque nós vamos ver esse remanescente. Só que ele coloca, você terá vergonha, porque os outros povos olharão você e falarão assim: poxa vida, né? Não era essa daí a grande cidade que agora ficou toda destruída? Então, tipo assim, é legal da gente entender, né? Ver isso, né? Que até eles colocam, né? No 57 ele coloca: mas agora você é alvo da zombaria das filhas de Edom. As filhas de Edom a gente lembra que são os Edomitas, que é dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó, né? Então ele falou: você será essa zombaria, né, para os Edoms e todos os vizinhos e as filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao redor e que a desprezam. E isso ele está deixando bem claro. Haverá essa vergonha. Hoje em dia nós temos já uma outra visão sobre Jerusalém. Essa vergonha já passou. Então quando vem ali do exílio, né, quando esse povo volta do exílio, principalmente, vê tudo destruído, começar a construir tudo do zero, né, construir os muros que foram derrubados. Imagina a vergonha para eles, sendo, né, que eles tinham esse sentimento de, nossa, nós somos a melhor, maior cidade do mundo. Nós somos, né, aqui que tem a casa do Senhor, né, a casa terrena do Senhor está aqui com nós, né? E agora pronto, não tem mais nada, tá tudo destruído. Então, essa vergonha o povo de Jerusalém vai passar. Né? Não é que, poxa, não vai ter ali, né, o sofrimento, então vai vir um julgamento, vai vir a vergonha, mas também virá essa restauração de amor, essa restauração de planos e projetos que Deus tem ali para o povo de Jerusalém. Exatamente. E acho que é isso que a gente
tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Já te convido para colocar nos comentários se você tem mais alguma coisa para complementar. Isso é bem legal para a gente estar se colaborando uns com os outros, tá? E amanhã, né, no próximo episódio, nós vamos continuar, vamos ler a terceira alegoria que o Senhor vai fazer aí com Jerusalém, para a gente fechar esse trio de alegoria que ele fez, né? E continuar a entendendo mais sobre o que Ezequiel estava fazendo ali na Babilônia. Então vamos ler Ezequiel 17, 18, 19 e 20. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!